no Mestre, reine conosco, agora e sempre. Nossa posição perante a doutrina espírita é aquela posição quase dos privilegiados, porque estamos diante do Consolador prometido por Jesus aos seus discípulos há quase 20 séculos. A doutrina espírita, que revive o cristianismo em sua pureza mais primitiva, vem de nos orientar a respeito de Deus, do universo, das leis que regem a vida, a lei de causa e efeito, a problemática da reencarnação, e orienta-nos o pensamento, dando-nos a entrever a grandiosidade do nosso destino, na incomensurabilidade do universo. Nosso estágio na Terra é um estágio brevíssimo, transitório, aonde a reencarnação nos enseja a oportunidade de estudarmos e, ao mesmo tempo, de resgatarmos as nossas dívidas anteriores, pregressas, de outras migrações planetárias, e nos prepararmos conscientemente, mercê da fé raciocinada, que todos nós aurimos nas luzes abençoadas do Espiritismo, quanto ao nosso porvir imortalista. Vemos que Moisés constituiu a primeira revelação, Jesus a segunda revelação da humanidade, trazendo-nos o Evangelho, que é o livro bússola da nossa evolução espiritual. E séculos depois, o Consolador prometido por Jesus haveria de nascer no solo de França, com o eminente pedagogo Léon Hippolyte Denisard Rivail, cognominado mais tarde como Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, o homem que se debruçou no abismo do mundo espiritual, sondando-lhe os enigmas, e confabulou com seus habitantes, codificando assim a doutrina dos espíritos, que como fenômeno ela sempre existiu desde os primórdios da humanidade, mas como doutrina codificada tem apenas 100 e poucos anos. E graças a esta doutrina, que raiou para o mundo a fé raciocinada, a certeza da imortalidade, da continuidade da vida após o túmulo, a transcendente responsabilidade do homem terrestre, quanto à preparação do seu futuro eterno, graças à doutrina espírita, todos nós hoje, beneficiados por essas luzes imperecíveis, já sabemos de onde viemos, o que é a vida, o que estamos fazendo na Terra, por que se sofre e para onde iremos após a nossa desencarnação. Já não somos mais uma caravana perdida no deserto das aflições. Já temos conosco a certeza da trajetória evolutiva que nos compete realizar, em demanda a infinitude de mundos que gravitam no espaço cósmico. Mas a doutrina espírita é eminentemente educacional. Ela trabalha a intimidade consciencial do homem, impelindo-o à reforma de si próprio, à reforma íntima, aquela transformação moral almejada, sem a qual
será impossível a felicidade. Ao sofrimento, condição sine qua non do planeta em que vivemos. Trabalha a estrutura anímica do homem, elaborando gradativamente a sua felicidade perante o mundo dos espíritos. Com as bênçãos do espiritismo, ser-nos-á mais fácil viver num planeta de provas e expiações, aonde o mal ainda predomina sobre o bem, aonde a humanidade sofre e se estertora em agonias. Já não somos mais candidatos ao suicídio, já temos conosco a abençoada certeza de que o túmulo não significa o epílogo da vida, assim como o berço não constituiu o seu princípio. Mas Martins Peralva, escritor e jornalista espírita, teve a felicidade de asseverar que os espíritas são os milionários da felicidade. E parafraseando o notável escritor e jornalista, nós diríamos que os espíritas são os milionários da responsabilidade. Porque consoante o Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensinamentos básicos de Jesus, muito se pedirá quem muito foi dado. E ninguém em toda a história da humanidade, nem os profetas dos primórdios, nem mesmo aqueles que conviveram à época do Cristo, receberam tanta orientação em base racional quanto científica, como a doutrina espírita transmite para a humanidade. O próprio Jesus previra esta necessidade, porque a revelação ela é gradativa. À medida que os povos vão evoluindo intelectualmente, assimilando conhecimentos novos da ciência, tornando-se perfectíveis suas almas, revelações mais superiores, revelações mais profundas, mais completas, vem sendo dada à humanidade. E a terceira revelação, que é o Espiritismo, complementa as duas primeiras, a mosaica e a de Jesus no cristianismo. O Espiritismo é a complementação de Jesus, traduzindo na atualidade da era moderna, em linguagem eminentemente racional e científica, todo aquele ensinamento que no pretérito ficaram tanto quanto nebuloso, porque a humanidade de outrora não tinha os conhecimentos racionais de hoje. Então hoje, vivendo uma nova era para a humanidade, a doutrina espírita tem o trabalho, o indeclinável dever de libertar o pensamento humano das grilhetas da ignorância quanto à sua origem, constituição e destinação. Então, para nós, constitui grande tarefa a de cooperarmos com Cristo de Deus na transformação moral da humanidade, preparando-a para que ela possa receber as bênçãos do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, na transformação filosófica, religiosa da humanidade. Porque só a doutrina espírita pode comprovar a inexistência da morte. Somente a doutrina espírita pode comprovar a reencarnação. E com esse conhecimento básico, porque a reencarnação é fundamental na evolução dos povos, das humanidades, dos seres, não apenas em se tratando da Terra, mas como de todos os mundos do espaço cósmico, porque nós sabemos, por Allan Kardec, da pluralidade dos mundos habitados. Todos os mundos que enxameiam na grande casa cósmica do universo são mundos habitados por humanidades infinitas, cada qual em suas graduações evolutivas. E a Terra poder-se-ia dizer que é um infinitésimo grãozinho de areia diante do Sol, que é 1.300.000 vezes maior do que o nosso habitat terreno. Esta compreensão da doutrina espírita dá-nos a coragem de vencermos todos os reveses, todas as vicissitudes, todo o sofrimento que parece esmagar
a humanidade desde sua origem. Com o abençoado entendimento espírita, nós todos somos convocados para o árduo trabalho de sua divulgação, dando testemunho a todo instante da beleza que é a doutrina espírita, para que todos possam conhecê-la. O espírita é o cristão moderno, dinâmico, atuante. Não se pode conceber o espírita estagnado, de braços cruzados na ociosidade. A fé espírita é aquela fé que comanda as criaturas para a bênção do trabalho em benditas realizações que transcendem a própria compreensão humana. Não há lugar, pois, para mentes ociosas. Todos nós somos desafiados a sairmos do nosso antigo e milenário egoísmo para sentirmos de perto as grandes dores da humanidade, a nossa família universal. Com esse pensamento, a guiar-nos pelas veredas da terra, ao olharmos os embora estrelado, aspiramos um dia sermos seus futuros cidadãos. Mas para que isto ocorra com a felicidade de uma vida espiritual feliz, esclarece-nos a doutrina espírita o inalienável dever de trabalharmos infatigavelmente na reforma moral de nós mesmos e na extensão do bem condicional para o próximo. A felicidade, pois, é uma construção no tempo e no espaço. Ela não nos vem por osmose. Ela não nos vem de graça. É uma conquista de cada um no tempo. E para que isto se realize em profundidade dentro de nós, somos desafiados a combater as más tendências, os instintos ainda fortes, predominantes, animalizados, que cada um de nós tem dentro do próprio ser, transformando o homem velho em homem novo. E em busca do homem novo, a doutrina espírita vai trabalhando a nova humanidade do futuro. Por isto é a era nova. É o raiar de uma nova era para a humanidade. O novo ciclo evolutivo se aproxima da Terra. Estamos às portas do terceiro milênio. A tempestade renovadora, ela envolve a humanidade toda. No norte e no sul, no leste e oeste do mundo, não há quem não esteja passando pelos processos kármicos de depuração, pelos sofrimentos morais ou físicos, para que o homem se prepare para o grande evento que se aproxima, a nova era da humanidade. E somente a doutrina espírita poderia ter a substância, a força de persuasão, de convicção, para resistir às investidas do materialismo e metamorfosear a religião na dinâmica do próprio espírito, tirando-a do museu da fé cega, fanática, paralítica, inerme, aonde o homem vive apenas de maneira contemplativa, sem atingir a plenitude da sua condição espiritual. O Espiritismo libertou-nos do medo da morte e explicou-nos que não existe um inferno eterno, aonde as almas pecadoras, aqueles que não puderam se redimir, vão permanecer eternamente em sofrimentos tenebrosos. O Espiritismo nos mostra que céu e inferno são estados conscienciais do homem. Aqui mesmo na Terra, podemos estar vivendo a nossa parcela de céu ou a nossa dimensão de inferno, conforme o nosso modus vivendi, o nosso comportamento diário. A fé espírita nos elucidou quanto aos enigmas do sofrimento, as desigualdades sociais, as desigualdades intelectuais, os desníveis dos próprios recursos econômicos, a diversidade dos caracteres, das aptidões. Então a doutrina espírita, estudando-se num conjunto de aquisições evolutivas, mostra que o nosso hoje
reflete o nosso ontem, e o nosso amanhã é uma decorrência do nosso agora. Não há mais enigma. Temos conosco a bússola direcional para viajarmos tranquilos na evolução planetária. Não nos falta informações, mas o grande desafio está conosco. Aquele que perseverar até o fim, afirmar o Cristo, será salvo. Porque fácil é começar. Atravessamos os pórticos do entusiasmo. Começamos felizes a tarefa espírita, mas em sobrevindo os testes, os sofrimentos necessários, na hora do testemunho, muitos de nós nos debandamos, fugimos, recuamos, amedrontados, ou então achamos que não compensa lutar pelo futuro do espírito e nos comprazemos no amolecimento da carne, vivendo apenas na horizontal das preocupações transitórias, eminentemente terrestres. Estes que assim procedem são os alunos rebeldes que não querem admitir a disciplina do colégio em que se matricularam e nem aceitam as diretrizes do diretor da escola, que no caso é Jesus. E nós, que somos os alunos repetentes de milênios, porque todos nós, que já vivemos séculos incontáveis e que estamos diante de milênios sem fim, nem sempre fomos bons alunos, educados, disciplinados, obedientes, dóceis, preocupados na evolução de nosso ser. Viemos à Terra várias vezes e aqui vivemos como se a Terra constituísse a única morada do universo. A nossa vida se materializou e nós ficamos cristalizados na crosta terrestre, sem estímulo, sem coragem para buscarmos mundos superiores nas galáxias infinitas. Mas agora, o momento não comporta divagações filosóficas, o momento é de definição doutrinária, o momento é de boa vontade, o momento é de coragem, o momento é de renúncia, é de desprendimento, é de devotamento, é de altruísmo, é de abnegação. Se não quisermos perder mais uma vez o ensejo da reencarnação. Assim, amados companheiros, que a doutrina espírita ajudou, vamos dedicar mais amor à divulgação dos princípios kardecianos. Vamos dar o máximo de nós na expansão doutrinária do Espiritismo. Porque só assim faremos jus à morada dos justos que a Terra será no futuro. Somente assim lograremos voltar no futuro para habitarmos uma terra de paz, uma terra de amor, uma terra sem o ódio, sem o orgulho, sem a vaidade, sem as guerras, sem as doenças. Aquele paraíso que a terra será um dia. Mas para isto, todos nós temos muito trabalho pela frente. Nada nos vem, repitamos, de graça. Somos cooperadores de Deus. Escreveu Leopoldo Cirne um livro admirável, ao qual ele deu o título O Homem, o Cooperador de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, mas o Espírito inteligente criado por Deus é o co-criador. Nós somos cooperadores de Deus dentro da vida, dentro do universo. Assim como nós nos valemos inteligentemente dos animais inferiores a nosso serviço, os Espíritos do Senhor se valem de nós, também para o trabalho que eles pretendem realizar na transformação moral da humanidade. Então todos nós somos trabalhadores, todos nós somos operários, todos nós temos uma tarefa, uma missão a cumprir. Por mais singela, por mais modesta, a tarefa deve ser cumprida em benefício da nossa própria felicidade. Não há lugar para omissões, para renúncias de posições. O espírita compreende que o encargo
A tarefa pertence-lhe de forma espetacular. É quase um privilégio, é uma honra trabalharmos para o Cristo de Deus. E Allan Kardec trabalhou até o esgotamento das próprias forças físicas. Assim, hoje, herdeiros do cristianismo redivivo, na beleza da doutrina espírita, com a orientação básica do problema do ser, do destino e da dor, somos realmente os milionários da felicidade. Mas o mundo sofre, a sociedade humana se estertora, a dor campeia em frene, a lágrima, as doenças, os processos da obsessão, as calamidades, aí estão. A hora parece que é de tumulto, mas os Espíritos nos ensinam a ver tudo isto como sendo o grande momento da transformação planetária. E por esta razão, todos nós fomos convocados na era nova da humanidade a dar a nossa participação inteligente, consciente na construção do novo mundo. Mas o que estamos fazendo do corpo, da saúde relativa, dos dotes da inteligência? O que estamos fazendo do tesouro comum que é o tempo? Qual o sentido da vida? Quais os objetivos da vida? É uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos para não sermos precisos ouvi-la amanhã dos próprios espíritos, quando formos por nossa vez os desencarnados do futuro. O que estamos fazendo da oportunidade? Aonde estamos centralizando as nossas preocupações? Viver com mais desprendimento, viver com mais sabedoria, viver com mais devotamento à causa do Cristo, viver com mais elevação de sentimentos, é o dever primordial de todos nós. E o Espiritismo nos enseja esta oportunidade de autolibertação para buscarmos as primícias gloriosas do futuro. Enquanto perdurar o egoísmo, a humanidade há de sofrer. O egoísmo é o câncer da humanidade. A Terra ainda não atingiu a sua posição de mundo feliz, graças a essa chaga execrável, a esta pústula mal cheirosa que é o egoísmo. E todos nós a temos dentro do coração. Ao nos libertarmos do egoísmo, libertar-nos-emos do sofrimento. E teremos conosco o tesouro divino do equilíbrio e da felicidade. Mas enquanto perdurar em nós o egoísmo, estaremos prisioneiros numa masmorra infecta e úmida, sem sol, sem ar puro, asfixiando-nos, porque o egoísmo embrutece a alma. Então a tarefa dos espíritos não é uma tarefa fácil. Transformar a mentalidade humana, concitar o homem a reformular conceitos, a renovar atitudes, hábitos, costumes, tendências, para que ele se conscientize que ele é espírito e não matéria, que ele vai viver sempre e não temporariamente, que a Terra é uma escola de transição e não a morada permanente dos espíritos agora vivendo. A Terra será no futuro o planeta feliz como todos os demais, que gravita no espaço superior do cosmos. Mas até lá, meus irmãos, ainda teremos muito de reencarnarmos, trabalharmos, sofrermos na purificação de nossa própria alma. Mas o aluno inteligente é aquele que aproveita ao máximo a presença dos professores, das estantes recheadas de livros, e estuda, tentando alcançar
os mais elevados pontos da cultura. Assim é o símbolo da reencarnação. Ninguém veio à Terra para passear. A Terra não é lugar de turismo. Reencarnação não é excursão turística. Reencarnação é compromisso com a vida. Não é fácil conseguir um corpo. Muitos de nós ficamos na espiritualidade anos, muitos anos, aguardando uma oportunidade de um corpo carnal, a fim de começarmos uma nova vida, de recomeçarmos uma nova etapa evolutiva. Mas, aí aqui chegando, nós nos acomodamos, somos como que anestesiados, olvidamos os imperativos dos deveres espirituais e nos comprazemos tão somente com a vida material que nos fala mais de perto aos sentidos, à sensibilidade, aos prazeres, à sensualidade, à avareza e todas as paixões humanas. É a razão porque a dor é a grande mestra das almas. A humanidade não poderia viver sem a presença do sofrimento, porque do contrário, a nossa evolução para Deus seria feita dentro de milênios insondáveis. Mas a dor ajuda a caminhar depressa. O sofrimento ajuda a caminhar mais rápido, porque quando o homem sofre, ele procura a solução para o seu sofrimento. Ele quer melhorar-se, ele quer ter uma explicação racional por que se sofre, ele quer um antídoto contra os seus males, ele quer uma libertação espiritual. Então, à medida que ele procura o conhecimento, ele se liberta da ignorância que o escravizava. Eis aí o tesouro da doutrina espírita, em bases de fé raciocinada. Meus irmãos, que maravilha para nós o conhecimento do Espiritismo. O Espiritismo faz o grande prodígio de nos dar a alta aceitação de nós mesmos, de não nos revoltarmos diante do sofrimento, de não buscarmos o suicídio, de não derraparmos para o homicídio, de não vivermos entregues ao materialismo, à dissipação. A doutrina espírita nos educa, ela aprimora as nossas almas, ela nos mostra que todos nós já vivemos da eternidade, embora estejamos no corpo. Tudo é questão apenas de dimensão vibratória. Mas muitos estão esperando desencarnar primeiro para começar a se renovar. Enquanto está aqui, quer viver aqui, apenas em função da matéria, gozando a matéria até a sua extinção. Depois, quando se torna espírito, começa a obsediar a humanidade, a vampirizar a humanidade, porque não se prepararam devidamente, passaram pelo mundo e não viveram. Passaram pela reencarnação e não souberam aproveitá-la. Depois da desencarnação, se transforma em espíritos sofredores, seres atormentados e atormentadores, que enxameia por toda a crosta da terra. Então não vamos permitir que isso aconteça conosco. Vamos atender aos apelos do Evangelho. Preparemos a nova era da humanidade. Tudo vai passar. As doenças vão passar. As guerras vão passar. Os terremotos vão passar. A discórdia vai passar. Tudo há de se renovar em relação ao espírito dentro do tempo. Os loucos voltarão ao juízo. Os cegos voltarão a enxergar. Os paraplégicos hão de correr. Toda a humanidade será feliz. Mas para que isto aconteça, só há uma resposta. O grande trabalho que devemos realizar em favor de nós mesmos. Deus ajuda a quem se ajuda. Deus não dá. Deus retribui.
Vamos cooperar com Deus, com Jesus, com Allan Kardec na doutrina espírita. Vamos dar a nossa participação inteligente, consciente, fraterna, em prol dos nossos. Estamos bem empregados, estamos sofrendo. Se temos dinheiro, estamos sofrendo. Se estamos no casamento, estamos sofrendo. Se estamos solteiros, estamos sofrendo. Criança, jovens, anciãos, todos estão sofrendo. Qual a razão do sofrimento na humanidade? É porque o sofrimento é o despertador das almas. Senão nós estaríamos dormindo o sono das estátuas, cristalizado no nosso primitivismo. É através do sofrimento que a humanidade acorda do seu letargo. Se nós não tivéssemos nenhum problema, nem moral, nem espiritual, nem físico, nem familiar, será que todos nós estaríamos hoje na casa de Ismael? Será que nós não estaríamos procurando outras preocupações? Acontece que cada qual está vigiado. E esse vigia chama-se dor. Ela nos espreita, ela nos pageia, ela nos conduz de forma sábia para que nós busquemos a nossa sintonia com Deus, a nossa sintonia com Jesus, com o mundo espiritual. Então vamos compreender o papel importante do sofrimento na humanidade. Deus nos ama. E qual é o pai que não corrige o filho que ama? Se nós que somos imperfeitos, na condição de pais e educadores, corrigimos os nossos filhos, será que a suprema perfeição que é Deus nos deixaria a esmo no universo? Sem uma rota, sem um objetivo, sem um esquema de trabalho e de evolução? Então nós não ouvimos os apelos do amor. O amor esteve entre nós há quase 20 séculos e nós o massacramos na cruz. Hoje, a nossa caminhada se faz pelo sofrimento. É pela dor, é pela carência, é pela obsessão que nós buscamos as casas religiosas, as casas espíritas por excelência. Porque o contato com o conhecimento espiritual, nós passamos a entender por que estamos sofrendo e o que devemos fazer para sofrermos menos. Então os espíritos nos apresentam a receita das receitas. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O trabalho em favor dos que sofrem, desafiando o homem a sair de si mesmo, a abandonar o seu comodismo e lutar corajosamente pela felicidade dos seus irmãos. E à medida que ele dá, recebe, porque felicidade é troca, amor é fusão. Então, quando todos nós estivermos conscientes do privilégio de servir, diz Jair presente, levantaremos mais cedo para disputar quem é que serve mais. É a gincana do bem. O bem é a única porta de libertação. Não é uma das portas, é a única porta de libertação. É o bem para com o próximo, é ajudar a humanidade, é cooperar com a humanidade, é sermos úteis de alguma forma. É o sentido da felicidade espiritual. Para quando chegarmos no mundo dos espíritos, o passaporte é um só, consciência tranquila. Se você cumpriu com o seu dever, você terá pela frente caminho livre. Se você foi negligente, ocioso, egoísta, indiferente, materialista, gozador, sinal vermelho.
nem um passo à frente. Você vai sofrer a consequência de tudo isto e voltar em situações piores. O diretor da escola não brinca. Ele está profundamente interessado em terminar a sua tarefa. E a tarefa de Jesus é a redenção da humanidade. Nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá, afirmar o Cristo. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E Ele não nos deixou órfãos. Conosco está Jesus nas luzes abençoadas da doutrina espírita, nos ensinando tudo quanto Ele nos ensinara, e mais ainda, dando orientação eminentemente racional e científica do futuro que nos espera a todos. Então aproveitemos o estágio escolar da reencarnação, trabalhemos a nós mesmos, renovemo-nos. Às vezes, nós nos preocupamos muito em renovar o vizinho, mas nós não nos renovamos. A renovação do vizinho vem da nossa renovação. A maior pregação é o exemplo. Se nós não dermos o exemplo, a nossa palavra se perde. Mas à medida que nós vamos dando o exemplo, as pessoas vão se contagiando, sendo tocadas emocionalmente. Na hora moderna, entre tantos outros exemplos, vocês querem um exemplo maior que o Chico Xavier? Por que todos procuram-no? Porque ele tem para dar o exemplo do amor, o exemplo do devotamento, o exemplo da abnegação com Cristo, o exemplo da fidelidade à mediunidade, o exemplo da purificação. Então, espíritas companheiros, o Evangelho foi peremptório, a era nova, lembrou-nos de Moisés, o profeta hebreu, que trouxe para a humanidade a primeira revelação nos 10 mandamentos da lei. A segunda grande revelação, o cristianismo, com a personalidade sublime de Jesus. E a terceira revelação, que não é individual, é coletiva, temo-la com a doutrina espírita, ou doutrina dos espíritos. Então nós estamos trabalhando na transformação moral da humanidade. E há lugar para todos, todos de boa vontade, que queiram trabalhar. Quem não pode plantar uma árvore amiga? Quem não pode dar um sorriso de fraternidade? Quem não pode aparar as unhas de um paralítico? Quem não pode dar um banho ao doente impossibilitado? Quem não pode fazer uma visita ao hospital, aos presídios? Quem é que está proibido de perdoar o próximo? De estabelecer uma amizade sincera? De confraternizar-se uns com os outros? Mas às vezes, os anos passam e nós ficamos preocupados apenas com as coisas eminentemente materiais. Mais dinheiro, mais fortuna, mais casa bonita, mais status, mais clubes, mais praias, e lá se foi a reencarnação. Mas na hora do sofrimento, na hora do desprendimento do corpo, nós dizemos: meu Deus, compadecei-vos de mim, dai-me um pouco mais de tempo. Quem bradou isto foi a Elizabeth I da Inglaterra. Quando ela se viu na desencarnação, ela bradou: meu pai, dou-te meu reino por 1 minuto a mais de vida. Mas era tarde. Ela não sabia que ela e o reino dela já era de Deus. E Augusto Comte, o criador do positivismo, quando compreendeu a sua desencarnação, quando ele se viu em espírito, ele olhou a terra e disse: é muito tarde para voltar agora.
Reencarnação, vamos nos conscientizar, não é turismo. Ninguém está na Terra para passarelas, corridas olímpicas, campeonatos de natação, ginásticas. Já é tempo da ginástica da alma, da ginástica do espírito, da maratona do bem, do campeonato do perdão, do torneio do amor ao próximo, a fim de não sermos vencidos, malogrados, enganados, expoliados por nós mesmos. Bem-aventurados, disse o Cristo, os que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver, que nós não sejamos surdos ao ponto de não estarmos ouvindo o som da trombeta, e que nós possamos ter bastante visão para vermos a realidade do momento que passa e darmos o máximo de nós para a felicidade da humanidade, no cumprimento dos nossos deveres. O homem só é infeliz porque permanece preso ao egoísmo. À medida que ele sai de si para viver com os outros, ele começa a ser feliz. Assim é que Allan Kardec ensinou: fora da caridade não há salvação. Conviver com os outros, ajudar os outros. Um jornalista mineiro perguntou ao Chico Xavier, numa entrevista rápida: Chico, se você soubesse que a sua desencarnação estivesse marcada para hoje, o que você faria do seu dia? O Chico deu a seguinte resposta: se eu soubesse que a minha desencarnação estivesse marcada para hoje, eu quereria trabalhar um tanto mais pelo próximo para merecer a presença dos bons espíritos em minha vida. E André Luiz preceitua: é melhor que a morte nos surpreenda em serviço do que esperarmos por ela numa poltrona de luxo, como cadáver da inércia. Então, meus irmãos, arregacemos as mangas. O momento é de trabalho, é de participação inteligente, é de cooperação, é de dinamismo. A fé espírita é uma fé operosa, dinâmica, é uma fé que elabora o trabalho do homem para Deus. Fé sem obras é morta, e a fé espírita dá vitalidade ao amor. Ela fortalece o amor, e só pelo amor o homem será feliz. Que Deus nos abençoe.